Gente, prazer em tê-los de novo connosco aqui, e com este vídeo de hoje a gente espera poder fechar essa apresentação que é um pouco resumida, mas que a gente tentou que ela fosse ainda assim razoavelmente extensa para que todas as informações que a gente acha que são pertinentes estejam à vossa disposição e que, obviamente, vocês não vão sair daqui formados 100% em distribuição de ar, mas que despertem vocês a curiosidade de se aprofundarem nos estudos dos diferentes elementos para cada vez mais termos instalações mais confortáveis. Vamos mostrar agora que temos algumas soluções que são especificamente para casos muito específicos, neste caso para hospitais. Hospitais é uma guerra muito grande que existe por aí. Os conceitos americanos diferem muito dos conceitos europeus, né? Mas a Trox então tem as duas soluções na sua linha de difusores. Tem difusores de acordo com a linha americana e difusores de acordo com a linha europeia. Os difusores da linha americana, eles permitem ter um fluxo unidirecional, antigamente chamado laminar, sobre a mesa de cirurgia e com uma cortina de ar à volta, tá? Para criar como dois ambientes aqui. Porque às vezes tem cirurgias que demoram até 7, 8, 9 horas. E o desgraçado do anestesista fica naquele ar que o cirurgião-chefe baixa para 18 graus e ele morre de frio. Com esse sistema aí a gente cria dois ambientes distintos que permite que o anestesista não sofra tanto e aquele pessoal que não vai por lá. Mas ainda tem em muitos lugares do mundo, as próprias normas americanas permitem isso, na Europa praticamente já caiu de uso essa utilização, em que a gente utiliza os sistemas tradicionais com um difusor aqui. Então tem aqui a velha indução, vai para aqui, mas vejam vocês exatamente qual é o problema desse tipo de difusor. Tem aqui o anestesista, tem a instrumentista, tem essa gente toda, o ar passa primeiro neles, eles não estão mortos, então liberam escamas de pele, liberam uma série de coisas aí, e tudo isso pode entrar na ferida aberta que está aqui de um cara que foi sendo operado. Tudo bem que eles lavaram com sabão de lanolina, outros sabões que evitam esse tipo de coisa, está tudo muito certo. Mas enfim, eles estão recebendo um ar que é comum às pessoas que estão lá dentro e que não precisaria de ser assim. Se nós formos para o difusor hospitalar, a gente cria então exatamente isto que está aqui. Cria um fluxo laminar sobre a zona hospitalar. Normalmente deve-se ter cuidado que isso pelo menos abranja 35 centímetros para cada lado da mesa de cirurgia, né? Então vem uma cortina de ar aqui, esse ar induz aqui algumas coisas, sai pelo retorno baixo, que é o retorno dos centros cirúrgicos, né? E aqui a Trox tem o prazer de dizer, a Trox do Brasil, que depois de muitos anos a gente dizer que estava errado essa recomendação, ou estava incompleta essa redução, e que era preciso ter pelo menos 25% do ar exaurido aqui em cima, temos a grata satisfação de ver que os manuais da Ashra hoje já indicam isso também. E por que nós já dizíamos isso aí? Porque sempre houve dentro dos centros cirúrgicos gases anestésicos. Os gases anestésicos são mais leves que o ar. Eles se concentram aqui. E se eu só fizer retorno por aqui, de repente cria aqui camadas que numa certa hora vou ter isto aqui tudo contaminado. Então ter 25% ali pelo menos, eu garanto que esse ar entra no circuito e é tratado. Então, felizmente isto agora começa a aparecer nas publicações internacionais. Me desculpem a imodéstia, penso um pouco porque nós ajudamos os trabalhos de mestrado que foram feitos na USP em São Paulo, e eles no trabalho de mestrado já defendiam essa tese, e esse trabalho pode ter sido, espero eu que tenha sido por aí. Se não foi, fico só com os créditos, tá? Mostrando como é que isso é, reparem vocês que tem diversas entradas, e não é para fazer como fizeram agora num hospital na Colômbia, que eu insuflei isto, que eles disseram assim, a quantidade de ar insuflado é tão pouca que vamos poupar dutos, tampamos estas aqui, né, e só insuflamos aqui. Claro que a distribuição de ar foi embora, né, porque tudo isto tem aqui dentro chapa perfurada, tem uma série de coisas, né. Depois eles me disseram, a distribuição de ar não está boa. Eu falei, como é que vocês fizeram? Fizeram assim. Eu falei, olha, lamento imenso. Mas agora eles já fizeram o forro. Eu falei, você tem que discutir você com o cara lá do hospital, não me pergunta a mim.
Te dei um negócio claramente para você insuflar em 8 pontos, às vezes, numa coisa. Você insuflou em 2 ou 3 ou 4, obviamente que a coisa não vai funcionar. Isso é uma figura de como é que isso é. Aqui no meio sempre precisamos ter isso para passar este cialítico, né? Aqui uma das primeiras instalações que nós fizemos aqui no Brasil, esta instalação é bem antiga, no Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo, Hospital Mater Dei em Belo Horizonte, tá? Só que esses sistemas de insuflamento, tá, é possível de fazer, tá, com o que a gente chama unidades de forro filtrante. O que é isto? Essa unidade de forro filtrante é uma unidadezinha que tem um filtro absoluto, tá? Tem um ventilador e um pré-filtrozinho ali. Então a gente cria aqui uma zona cheia destas unidades, deixa no meio uma parte para passar o cialítico, né? E deixa até aqui algum espaço para poder ser feita a manutenção, se for o caso da exigência do cliente. Aqui está exatamente o primeiro. Isso foi uma instalação que a gente fez no Hospital Aliança, na Bahia, né? E que no início, por que isto surgiu assim? Porque era uma instalação pré-existente, o hospital foi vendido por um grupo americano e por um grupo europeu e italiano, e esses grupos na Europa, em centro cirúrgico, nem aquela solução americana é aceite. Tem que se ter cerca de 2,8 por 2,8 metros de área útil com o fluxo unidirecional. Tem que ter isso. Então eles disseram isso, tinha 9 salas, eles exigiram que pelo menos 3 das salas fossem jogadas abaixo e tivesse fluxo unidirecional para cirurgias de transplante do coração, transplante de medula, esse tipo assim, mais concreto. E quando nos consultaram a nós da Trox, porque as unidades de tratamento diário eram nossas, qual era a unidade que precisava ser utilizada, a nossa resposta foi: porque as unidades que estão lá já não estão bem, não estão funcionando bem? Não estão bem, mas agora a gente precisa de muito mais vazão de ar e de ar filtrado, e a vazão que nós temos lá dentro da sala não é suficiente. Eu falei: espera um pouco, mas então não joga essa unidade fora, vamos trabalhar com o fluxo primário e fluxo secundário, vamos pôr estas unidades que movimentam muito ar que já veio para dentro da casa e vamos ver o que é que isto dá. Tá? Então criamos essa solução que está aqui. Tá? As unidades aqui, tá? E a gente insufla o ar, simplesmente aqui o ar da máquina. E a gente movimenta muito mais ar por aqui do que o ar que a gente está insuflando no ambiente. A gente consegue mais ou menos isso que está aqui. Essas unidades de forro filtrante já têm iluminação, estes são os níveis de iluminamento que a gente garante, 1700 lux ali, 750 lux no ambiente geral sobre a mesa de cirurgia, né? Mas obviamente que tem aqui depois o cialítico que dá localizado muito mais do que deveria dar. Isso é essa instalação. No início nós tivemos um problema, aquela velha história que não existe almoço grátis, porque essas 3 salas, quando a gente encheu isso desse motor todos, o que aconteceu com o nível de ruído dentro da sala? Aumentou. Os médicos se recusavam a fazer cirurgias ali dentro. Hoje em dia, essas 3 salas são disputadíssimas, porque os médicos verificaram que a infecção, os problemas de infecção hospitalar que eles tinham quando operavam nessas salas eram muito menores do que nas salas tradicionais. Eu não sei se eles já compraram difusão para as outras salas ou não, porque eu saí um pouco da linha de frente, mas quero dizer a vocês que isto é uma figura do Hospital Aliança lá, que hoje em dia tem essa característica. Se vocês perguntarem quantos dB a mais foram, foram 3 dB. Não, 3 dB é muito, você nos explicou já em outros vídeos que 3 dB significa dobrar o nível, significa dobrar a potência sonora, mas o nosso nível de audibilidade, para eu ter alguma sensação, eu preciso de aumentar 6 dB e não 3 dB, então a instalação dá para escutar, mas não é nada de dramático que temos aí. Senhores, com isto eu acho que terminamos tudo o que nós tínhamos para falar sobre vocês nesta primeira apresentação. Eu diria que isto é apenas, de certo modo, uma introdução para despertar para vocês o apetite de trabalharem com essas coisas. Tá? Qualquer dúvida, volto a repetir aquilo que eu sempre
tenho dito. Consultem o departamento de marketing da Trox, ele vos fará chegar às mãos o que vocês precisam para terem uma boa instalação de ar-condicionado. E não é demais, de novo, agradecer o vosso interesse na informação técnica da Trox. Sempre ao vosso dispor e até sempre.